Bom, deixa eu só fazer aqui, continuar. Bom, então, olá, para quem está me vendo hoje pela primeira vez, eu sou Tânia Casado, professora da USP, e eu dirijo o ECAR, o Escritório de Desenvolvimento de Carreira. E eu fico sempre muito contente em fazer essa abertura desse trabalho que o professor Emanuel Carrilho e o professor Ubirajara estão me ajudando aí a fazer, né? Então, essa conversa com pessoas que têm uma carreira de sucesso no mundo corporativo, mas que têm também uma forte formação acadêmica, eu acho que isso é muito inspirador para todos nós que estamos estudando na universidade, que formamos pessoas, né, na universidade para o mercado. Então, eu quero agradecer muito a presença de todos, agradecer a presença do nosso convidado Adelson, e aproveitar, o Adelson falou que ele estudou em escola pública, né? Eu também estudei em escola pública, e Adelson, deixa eu aproveitar, né, isso e contar uma coisinha assim para você e para quem está aí também, né, para as outras pessoas que estão assistindo. A USP hoje tem um programa muito interessante de estímulo para que os alunos de escola pública venham para a USP. Então, hoje, nós já conseguimos que 50% das vagas sejam preenchidas por alunos que vêm da escola pública. Então, isso é uma decisão muito corajosa, com muito empenho, muito esforço da nossa gestão, né, da gestão aí dos nossos líderes, que começou lá em 2014, 2015, né? Quando o escritório de carreiras também estava nascendo, lá na pró-reitoria de graduação, o pró-reitor de graduação era o professor Antônio Carlos Hernandes, aí de São Carlos também, só que da física, né? Uhum. E o professor Hernandes era o pró-reitor, e ele começou nessa campanha de trazer, né, de trabalhar a inclusão dos alunos de escola pública, e hoje, bom, ele é o nosso vice-reitor, né? O projeto avançou e a gente tem hoje aí 50% aí das vagas ocupadas por ex-alunos, né, alunos de escola pública, tá? Então, quem gostou do assunto e quiser ver, quiser ouvir a história contada por quem fez a história, no nosso canal YouTube do Escritório de Carreiras, aliás, o mesmo canal para onde essa gravação, né, dessa live vai ser encaminhada. Então, depois, quem quiser rever essa nossa conversa de hoje, né, a fala do Adelson, a fala do professor Birajara, vai lá para o canal do YouTube e vai ficar lá disponível. E aproveita, vê as outras coisas, vê as outras lives que estão gravadas lá eram lives, né, e foram gravadas lá para o nosso canal YouTube, daí desse mesmo projeto, desse ciclo que fala, então, de aproximação entre a vida acadêmica, uma boa formação e o mundo corporativo, pensando no futuro do trabalho. E aproveita ver também, para quem aí, como eu, como o Adelson, estudou em escola pública, né? Conhece essa história aí e ajuda a gente a divulgar. Fala para a meninada, olha, você estuda em escola pública, você sabia que a USP tem um programa para atrair vocês, né? Então, se você procurar lá no nosso canal YouTube, tem uma palestra do professor Antônio Carlos Hernandes sendo entrevistado por um instituto de pesquisa, né, de estímulo à pesquisa, que a gente conseguiu colocar no nosso canal. Então, é bem legal ouvir a história, que é inspiradora, e saber o que a USP está fazendo. Tá bom? Então, muito obrigada, Adelson, muito obrigada, professor Birajara, muito obrigada às pessoas que estão aí assistindo. Venham sempre, porque a participação de vocês deixa a gente muito, muito, muito feliz. Tá bom? Então, cuidem-se e boa live, boa palestra para todo mundo. Obrigado. Obrigado, professora Tânia. Eu sou o professor Ubirajara Pereira Rodrigues Filho, daqui do Instituto de Química de São Carlos, da USP.
Esse conjunto de entrevistas e painéis conduzidos pela iniciativa nossa e do nosso diretor, professor Emanuel Carrilho, dentro do ECAR, no campus USP de São Carlos, tem por objetivo aproximar o graduando e o pós-graduando em Química, Engenharia Química, Ciência e Engenharia de Materiais, Engenharia Mecânica, Bioquímica, Biotecnologia, entre outras áreas correlatas, com profissionais que atuam em corporações públicas, privadas ou de economia mista. Assim, por meio deste testemunho e diálogo com esses profissionais, altamente qualificados e estabelecidos no mercado, espera-se colaborar com a formação daqueles que desejam participar do mundo corporativo. Hoje temos a honra de receber o engenheiro químico e doutor em processos industriais, Adelson Dias de Souza. Adelson, gostaria de agradecer imensamente a sua disponibilidade e o interesse e passar-lhe a palavra. Por favor. Pessoal, boa noite para todos, né? É um prazer estar aqui com vocês. Eu fiquei muito feliz, né, de ser convidado pelo professor Birajara, por todo esse time aí que está à frente desse projeto maravilhoso, né? E aí eu queria compartilhar com vocês, né, a minha experiência. Eu fiz engenharia química, na engenharia química e química, né? Eu fiz até os dois na época. Porque eu não coloco tudo isso no meu currículo, senão fica parecendo que está enchendo muito o currículo. Mas fiz esses dois cursos na UFMG e depois eu fiz mestrado e doutorado na UFOP, na Universidade Federal de Ouro Preto. Como está dizendo para a Tânia, né, ambas escolas públicas, né? Eu venho de uma família bastante humilde, né? Meus pais eram praticamente analfabetos, né? Então, a primeira vez que eu fui em Belo Horizonte foi realmente para fazer o vestibular, né? Nunca... Até foi uma coisa interessante que eu ficava ouvindo no rádio que você tinha que verificar o local que você ia fazer a prova e ver a questão de ônibus, né? Então, eu comprei as passagens de ônibus para ir para Belo Horizonte um mês antes e, por incrível que pareça, inacreditavelmente, só foi eu no ônibus, não foi ninguém, a não ser o motorista nem o cobrador lá. Então, assim, foi uma coisa bastante diferente. E, na minha época, assim, eu lembro que era bastante difícil você passar numa escola federal, né? Tanto é que, quando eu passei, falava no rádio, tem uma rádio lá, uma rádio pequena, né? Esse rádio interior é até engraçado, é 1 kW de potência, mas o cara fala 1000 watts, aí fica até ecoando, assim. Então, pediram para, igual aqui, para me dar essa entrevista, né? Mas depois eu vi que o pessoal também começou a zoar, que eu estava estudando mais de 24 horas por dia, né? Levantando mais cedo para estudar mais de 24 horas por dia. Mas é isso. Então, foi um curso que eu fiz com bastante dedicação, né? E eu acho que isso, e vou discutir com vocês também, né? Que a gente ajudou bastante na gente, na vida profissional da gente. Eu queria passar brevemente o meu currículo com vocês, alguns slides, e depois, o que eu acho, eu já fui também professor, né? Eu acho que é importante receber perguntas, as discussões, né? Eu acho que mais do que a gente ficar só realmente passando o slide, né? Mas eu acho que eu vou compartilhar minha tela com vocês. Deixa eu colocar aqui. Vocês estão vendo? Sim. Então, aí o professor já falou aí sobre a minha formação, né? Então, deixa eu colocar aqui no modo apresentação, para vocês verem mais rapidamente. Então, eu comecei como um supervisor de laboratório químico, trabalhei no turno, inclusive, né? E aí, como eu tinha, uma coisa que me ajudou muito, eu tinha formação em química também, sabe? Então, eu comecei no laboratório químico como supervisor e comecei a me interessar por desenvolver novos métodos de análise, né? Então, eu recebi um desafio na época, porque era para analisar metais pesados no sangue e na urina, né?
Então, na época, a gente trabalhando com metais pesados, né? Arsênio, inclusive, zinco, cádmio, chumbo. E aí eu peguei para estudar isso e montamos, inclusive, um laboratório de análises químicas, né? Desses metais pesados, né? Então, eu acho assim, por cada período que eu passei na minha vida, ficou sempre algum resultado, né? E este foi um resultado muito interessante que a empresa usou, inclusive, assim, para melhorar os seus processos, sabe? E eu tive, assim, quando eu fiz e notei que havia alguns problemas, né? A direção, né? Os Hermílios de Moraes, eles são muito preocupados, né? Com essa parte, e eu comecei a demonstrar que havia problema, né? Então, eles pegaram aí, eles acharam meio estranho, porque eu era um jovem, né? E um jovem falar que tem problema numa coisa tão complexa. Aí eles pegaram, coletaram sangue, coletaram urina, pegaram um avião. Esse avião saiu da unidade Três Marias, parou no aeroporto internacional, transferiu a carga e foi levado para fazer análise nos Estados Unidos para confirmar aquilo que eu tinha colocado. E, por sorte minha, todos os resultados meus bateram com os dos americanos, né? Então, assim, a discrepância foi mínima. Então, este foi um resultado interessante desse período que eu passei no laboratório químico. Depois eu fui para a área de gerente de processo em meio ambiente, porque eu comecei com o laboratório químico, eu comecei a ver que eu poderia também fazer alguma coisa pelo processo industrial. Então, a gente tinha umas antigas fábricas pequenas de ácido sulfúrico, né? E eu comecei a medir as emissões de SO2. E aí a Votorantim é muito responsável nisso. Quando eu comecei a publicar que estava ruim, a gente foi fechando essas fábricas. E a gente passou a comprar o ácido sulfúrico. Então, fechamos também uma fábrica de cádmio, fechamos uma fundição de chumbo que a gente tinha, tá? Então, e aí eu comecei a atuar também na área ambiental. A gente tinha ainda uma emissão nos efluentes de metais pesados, e aí eu trouxe, e aí eu visitei plantas no mundo, nessa época já, e trouxe para essa unidade nossa, né, umas novas tecnologias, de modo que deixasse ao nosso descarte muito, muito bem gerido, tá? Muito bem dentro das normas. Tá? Então, quando você chega na unidade Três Marias, vê toda essa parte de cinturão verde, isso foi um projeto que eu estava envolvido, era sob minha liderança, né? E do lado direito está o tratamento de efluentes, que é até hoje, né, o que usa lá, e passamos, assim, a ser benchmark mundial. Quando eu fui trabalhar nessa empresa, né, até eu voltei na universidade e falei que estava trabalhando nessa companhia mineira de metais. Aí lembro que a coordenadora lá falou assim, nossa, coitado do Adeus, temos que arrumar um emprego melhor para ele. Eu fiquei até chateado com isso na época, porque hoje, quando eu volto na UFMG e todos eles, a gente é muito bem respeitado lá, né? Por quê? Porque a gente a gente virou a mesa, né? Então, eu achei que, para mim, foi um grande desafio. E aí, depois, criou-se um cargo de gerente estratégico de processos. E aí foi bem interessante também, porque a gente tinha, antes disso, a gente tinha só um tratamento de concentrado de silicato. Então, a gente tinha baixas recuperações de zinco, a gente tinha baixos rendimentos de eficiência de corrente de eletrólise. Então, eu comecei a trabalhar nisso e comecei a ver o seguinte, por que a gente está comprando ácido sulfúrico se a gente poderia produzir ácido sulfúrico com o próprio concentrado de Três Marias, né? Então, a gente, ou concentrados importados, né? Então, a gente fez um processo integrado onde a gente tratava os concentrados sulfetados que produzem ácido sulfúrico
para produzir esse ácido, justamente para a gente fornecer para o silicato que consumia ácido, tá? E nessa integração, o nosso rendimento já subiu assim, uns 5 pontos percentuais, né? Esse aí foi um grande trunfo. E a gente passou, neste momento, a ser os primeiros do mundo em termos de custo. A gente chama primeiro quartil de custos. Então, geralmente é dividido em quartis. Então, primeiro quartil, o último quartil, né? São divididos 25, 25, 25. O último quartil são aquelas empresas que estão com perigo de fechamento. E nós ficamos no primeiro quartil e um dos primeiros do mundo hoje já, né? Que a gente fez depois disso mais melhorias, né? Depois, eu notei também que a gente tinha assim, uma dependência muito grande da operação. Então, o que acontece? Tinha uma coisa de muita hora extra, você tem que buscar as pessoas em casa, né? Então, as passagens e os aprendizados dos jovens que chegavam lá era muito pelo ver e agir. Não tinha nada escrito, não tinha nada documentado. E a gente passou a fazer os procedimentos operacionais. E aí acontece, as pessoas mais experientes começaram a ensinar as mais jovens, mas dentro de um procedimento, né? Dentro de um procedimento operacional, tinha um padrão técnico de processo, que você via todo o processo, né? Então, aí nós partimos para a chamada ISO 9000. Então, isso já foi em 96, nós fomos certificados pela ISO 9000. Aí, nessa época, a gente ganhou uma moral danada. Eu trouxe até um trio elétrico da Bahia, né? E fizemos um festão lá, porque o operador ele gosta muito disso, de celebrar. Então, aqui até hoje, a gente faz muito isso, né? Tá? Então, isso foi uma coisa que me marcou nessa década aí. Depois, eu fui para a parte de gerente de engenharia. O que ocorreu nesse momento? A Votorantim passou a profissionalizar. Até então, os Hermínios de Moraes eles estavam dentro das plantas. Aí eles saíram e entraram os executivos, né? Então, o executivo, quando ele chegou, né, eu já estava bem estabelecido, etc. Aí ele pegou aquelas pessoas que tinham assim, tipo, maiores salários, etc., e mandaram para o corporativo. Eu fui um desses. Aí vim para São Paulo, mas assim, só na folha de pagamento, tá, gente? Nunca tive nenhuma cadeira em São Paulo, assim, não, para sentar. Então, aí fui para o corporativo e a gente, aí a gente decidiu a fazer uma expansão. Na realidade, ela era de 110 para 160 mil. Eu fui ser o gerente dessa expansão. Tá? Foi uma experiência bastante boa. Eu fiz uma pós-graduação em gerenciamento de projetos. Eles pagaram para mim, foi bem legal, né? E aí nós conseguimos fazer essa expansão dentro do custo, dentro do prazo. De 160, ela já passou da 180 e hoje ela está no ritmo de 206 mil, né? E pouca coisa fizemos para mudar esse projeto, né? Então, na realidade, ele deu muito além do que a gente queria, né? E agradeço aí a confiança que eles tiveram na gente, né? Aí depois, quando terminou essa expansão, né? Aí eu fiquei sem lugar, né? Aí eu falei assim, não, eu quero mexer com tecnologia. Aí nós tínhamos lá um problema bastante grande, que é a questão de magnésio alto, uma questão também de águas, né? A deficiência de purga de águas. Então, aí eu bolei uma tecnologia, né? Que era a tecnologia de autoclave, né? Que aí, essa patente que está aí, está até para vocês verem embaixo, está no meu nome, né? Foi a patente aí que foi em 2004, que nós conseguimos aí, faz parte daquele aumento de produção e conseguimos colocar ainda mais silicato na planta. E o silicato é o nosso próprio concentrado, é o concentrado mais barato que a gente tem, ele é produzido em vazante. Aí nós ficamos mais competitivos, né? Aumentamos a produção, o rendimento
eu tinha prometido um rendimento de 96, na realidade ele deu 95, que é o que está hoje, né? Mas mesmo assim eu fui condecorado com esse projeto aí, né? Fomos lá nos Hermílios de Moraes lá e fui em encontro de liderança para estar junto com... E levei também algumas pessoas da equipe para celebrar com a gente esse sucesso, né? E depois, né, aí eles resolveram fazer uma gerência geral de tecnologia, né? Aí, que estou até hoje, né? Aí englobava o zinco, englobava o níquel, né? Era zinco e níquel, né? E depois ficou só zinco, depois nós compramos uma empresa do Peru chamada Milpo, e aí eu passei a atuar, né? Eu tenho 7 gerentes diretos que trabalham comigo, né? E aí a gente fazendo coisas maravilhosas aí. Nós colocamos aí já o time, né? Colocamos o Ore Sorter, estamos fazendo agora um revestimento de moinho que lá em Cerro Lindo, no Peru, que vai aumentar aí a vida útil em 6 vezes o tempo de parada dos moinhos, né? De 8 para 48 meses. Agora, recentemente, colocamos peneira e aumentou a taxa em quase 10%. Então, assim, fomos fazendo uma série de coisas que colocamos lá em Juiz de Fora um processo que ele trata pó de aciaria elétrico, né, que é um problema para as aciarias, e a gente transforma ele em zinco e ferro. O ferro a gente volta com ele para a aciaria de novo e a gente fecha o ciclo aí numa economia circular. E aí vem fazendo aí uma série de inovações, né, que continuam, né? Eu estou colocando para vocês aqui, mas é algumas fotos que eu estou aqui na tela, né? Mas foram muitas e muitas inovações que fizemos e que estamos fazendo até hoje. Então, assim, a minha vida é essa aí, né, em termos de currículo, né? E aí eu gostaria de partilhar com vocês, saber o que vocês gostariam de saber a respeito dessa integração universidade-escola. Fico à disposição para as perguntas. Obrigado, Adelson. Impressionante. Parabéns. Eu tinha algumas perguntas que eu gostaria de fazer para você. Então, quais as habilidades que foram o diferencial e quais os desafios na sua transição da academia da UFMG para a posição de engenheiro supervisor de processos na Votorantim Metais? Eu acho, e acho que já até comecei a comentar, o mais importante para mim foi ter feito química industrial e engenharia química ao mesmo tempo, sabe? Porque a química industrial, ela dá uma base muito boa em termos das reações, dos balanços, né? Da parte de métodos analíticos, né? Das práticas de laboratório. Então, vocês viram que no laboratório eu fui um sucesso, né? No sentido de novos métodos de análise, né? E aí, com isso, né? Eu fui conhecendo e medindo lá fora. Eu lembro que tinha um método de análise que analisava arsina. Eu peguei e transformei esse método, eu comprei um rotâmetro, eu idealizei um processo de avaliação de poluentes e fui lá para fora, tá certo? E medi os poluentes na nossa purificação, né? E com isso, também aí eu passei na obrigação de começar a estudar o que eu poderia fazer para mudar aquela realidade, né? Então, lá na purificação mesmo, eu comecei a fazer teste em piloto e fui vendo que a arsina, ela se decompõe é muito difícil a decomposição. Mas temos a estibina, que é o antimônio, que ela se decompõe muito facilmente. Então, aí nós passamos a usar o antimônio numa quantidade, assim, 20 vezes menor do que o arsênio, né? Que está até hoje, né? Então, isso aí foi muito legal, né? Eu acho assim, que isso contribuiu muito para minha evolução como engenheiro de processos, engenheiro supervisor de processos da Votorantim. Muitas coisas. Aí eu fui desativando fábricas de ácido sulfúrico,
Aí eu falei assim, não, vale a pena é comprar. Se você faz mal feito, então, assim, aí desativei também uma fábrica de sulfato de manganês, porque eles antes tinha um processo de produzir sulfato de manganês, no início era com SO2. No início a emissão era muito baixa, porque é uma redução, é uma oxidação, né? Mas no final, quando a reação terminando, vocês lembram lá de a velocidade de reação da cinética é proporcional à concentração dos reagentes, né? Então, aí no final, como as concentrações dos reagentes iam diminuindo, o SO2 estava passando direto, indo para a chaminé, né? Eu lembro que eu me casei e aí meus móveis começaram a se degradar, a se oxidar todo. Eu peguei, puxa vida, nós não podemos parar com isso. E eu comecei a sensibilizar, né? Na época, eu era assim, tinha um cabelo grande, barba. Eles falaram até que eu tinha fundado o sindicato, o PT e tal, mas não era muito bem. Inclusive, tive dificuldades para ser promovido, né? Porque eles achavam que eu era um comunista também, né? Então, tive alguns problemas, né? Porque essa área nossa de tecnologia são muito doidas, até hoje, tá? Assim, eu entro em cada uma, esses dias mesmo, troca de e-mails com o diretor, aí meu diretor me ligou e falou assim, não, para com isso, não sei o que. Aí eu falei assim, é para parar o que eu vou fazer? Eu falei, não, você não precisa parar o que você vai fazer, não. Mas não precisa de brigar com o outro diretor lá e tal. Aí eu falei, não. Aí mandei um e-mail para o outro diretor, conversando com ele, pedi desculpa, etc. Mas é isso, eu mantenho assim, o jeito, né, de tecnologia, um jeito revoltado de ser, né? E vou continuar desse jeito o tempo todo, não tem jeito, não sai da gente, né? Então, é o espírito de mudança. Tá certo. Quais as habilidades comportamentais, os soft skills, que o senhor considera mais relevante para uma carreira de sucesso como a sua? Eu acho que é o seguinte, a gente tem que, desde da escola, eu acho que a grande importância é trabalhar em times, né? Trabalhar em grupos, cada um contribuir com aquilo que ele sabe mais, né? Então, formar times, eu acho a coisa mais importante. Outra coisa que contribui muito para a gente, contribuiu muito para a minha carreira, é formar também networks, nacional e internacionalmente, tá? Então, assim, formar amizades, né? E tem diretor que chega aí de outras unidades, que chega, eles ficam impressionados de ver como a gente consegue ir no concorrente. Eu converso com o concorrente e ele me passa as coisas que ele acha que dava para passar e eu passo as coisas que eu acho que dava para passar para ele. E nós dois vamos bem, né? Então, assim, aquilo que eles falam de jogador, eu posso não gostar sei lá, do Neymar, mas se eu passar a bola para ele, fizer o gol e meu time ganhar, eu estou satisfeito, né? Então, eu acho que formar essas redes, eu acho que é muito importante. E outra coisa também é a questão da humildade, né? Eu acho que a humildade, a ética e a sinceridade para tratar com as pessoas, eu acho que é um ponto muito importante, sabe? E não é só para ganhar o operador, não, para ganhar, que tem gente que usa isso, né? E eu não, é ética mesmo, é sinceridade, daquilo que eu já vivi, que já fui muito pobre, muito simples, e sou até hoje, mas muito mais antes, né? Então, eu acho que, assim, tratar as pessoas com o devido respeito, com devida grandiosidade, né? E mesmo aqueles que saem da empresa, eu continuo amigos deles, assim, eu acho que não é porque ele era uma pessoa que trabalhava comigo que ele saiu, eu tenho que abandonar. Então, eu acho que isso é uma coisa importante. Outro ponto que é importante, eu acho, é que a pessoa tem que ter um outro idioma, sabe? Então, assim, o inglês é o principal, né, que você pode resolver tudo com ele, né? E hoje em dia é a questão do espanhol, né? O espanhol para nós hoje tem sido muito importante e eu acho assim que as pessoas têm que tentar estudar o espanhol mesmo, né? Eu vejo uns colegas meus que têm pensando assim, tudo que eu colocar sion, eu vou expor, consolação, tudo que ele acha que é sion, que ele acha que já é espanhol.
E não é muito bem isso, né? Que, vamos supor, você está na planta lá, você fala purificação e purificação. Mas você fala manutenção, não é manutenção, é mantenimento. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, que se você achar que sabe, então, acho que tem que estudar mesmo a língua, né? E tomar muito cuidado, porque, às vezes, assim, as palavras são diferentes, sabe? Eu tinha um colega meu que ele achava que se ele falasse alto, gritando, que o outro iria entender. Eu lembro que tinham os espanhóis que trabalhavam com a gente aqui na planta, e o cara falava assim, isso é cadeira. Não adianta você falar que isso é cadeira, é cilha. Para ele lá é cilha, né? E tem casos que chega a ser até assim meio difícil. Eu lembro que eu estava em São Paulo uma vez e o gerente ligou para a secretária que ele estava perguntando pelo saco dele para ela, né? Então ficou assim, onde pus meu saco? E ela não sabia como, achando que talvez fosse alguma cantada, alguma coisa. E nada mais é do que o paletó, né? Então ele esqueceu o paletó lá no escritório. Então ele queria saber onde que eu tinha posto o saco dele, né? Então a gente toma muito cuidado com essa questão assim de achar que eu sei. Então eu acho assim, estude, né? E se aperfeiçoe no máximo que você pode, né? Que é aí que você vai ganhar os outros profissionais. Logicamente, assim, o inglês falado, por exemplo, ele é bem mais tranquilo. O problema, e mesmo o espanhol, o problema é quando você vai escrever, né? Então, tomar muito cuidado com a escrita, né? Porque ela pode levar uma imagem que não é muito boa para você. Então, eu acho que isso são pontos que eu acho que é importantes. É formar redes, ter um conhecimento técnico bom, tratar bem as pessoas com sinceridade, saber trabalhar em time, contribuir, né? E essa questão do idioma. Muito bom. Quais os desafios que o setor de mineração, e especificamente a Nexa, enfrenta hoje no nosso país? Eu acho que todas as minerações, elas têm enfrentado assim, o maior problema, não que elas estejam fora das leis, mas as restrições ambientais, né, têm cada dia sido maiores. Tá? Então, por exemplo, a Nexa, né, desde 2003, a gente estava estudando fazer a disposição a seco de rejeitos, né? Não ter mais barragem, mesmo muito antes, né, de ter acontecido o acidente. E foi muito bom, sabe? Então, hoje a gente tem lá em Vazante a disposição a seco, em Três Marias estamos fazendo, lá em Cerro Lindo já é a disposição a seco. Então, acontece, a gente está saindo fora de barragens, né? Então, agora, isso dá um custo, né? O custo aumenta. Então, você tem que fazer o melhor com o menor custo possível, né? Então, outra coisa que o mundo está mudando tudo está sendo muito automatizado, né? Então, assim, nós mesmos lá em Três Marias, a gente tinha uma planta que a gente fazia a filtração da polpa, né? Então, a gente tinha mais ou menos 50 filtros, eram 350 pessoas trabalhando, né? Então, eu estive visitando outras plantas do mundo, vi outros tipos de filtros, e hoje trabalha uma pessoa por turno, né? Então, assim, a produtividade é muito maior, né? Então, assim, mas se eles pensaram que as pessoas não estavam querendo trabalhar naquele serviço tão pesado mais também. Eles preferiam, o pessoal da roça, ir para apanhar café. Então, chegava ali pelo mês de julho, agosto, etc. Você não achava, gente. O cara ele estava indo para apanhar café. Então, assim, e isso nós fizemos. Nós fizemos também automação de eletrólise, porque então, tem certas atividades, por questões de risco, por questões de esforço físico, etc., que são profissões que vão acabar, né, no mundo. Né? Então, acho que isso aí é uma coisa que as empresas têm que estar atento,
né, para ser mais competitivo. Então, esse aí, para mim, são os maiores desafios que nós temos hoje. Então, novas tecnologias, ser mais competitivo mesmo com as restrições ambientais, tá? E estar aberto para automatizar os seus processos. Tá certo. Aqui eu tenho uma pergunta da nossa audiência. Sim. O Emanuel Carrilho, nosso diretor, né, ficou muito interessado na questão da patente. Você poderia contar um pouco mais sobre essa patente para a gente? Na realidade, eu tenho até, deve ser umas 20 patentes já, mas a primeira nossa foi essa patente de processo integrado de tratamento de silicato e sulfeto, né? Foi um negócio até bastante interessante, porque, como eu falei, a gente tinha que evoluir em termos de recuperação de zinco, em termos de rendimento de zinco, né? Nós tínhamos muitos problemas na eletrólise, porque como a gente não tinha fonte de ferro, que é o purificante das impurezas, então ia para a eletrólise, a gente tinha redissolução de eletrólise, etc. E quando a gente bolou esse processo, onde que a gente tem um concentrado sulfetado que passa por um estulador e produz ácido sulfúrico. Nós não tínhamos vapor também, não, nós tínhamos caldeiras. Então, produz o vapor também, tá certo? Então, eu precisava de ácido, eu precisava de vapor, eu precisava de ferro, porque o concentrado que passa pelo estulador tem teor de ferro mais alto, tá? A purificação com este novo processo é uma purificação que retém também impurezas. Então, essa combinação ela é única no mundo, né? Já tiveram para comprar da gente essa tecnologia, mas a gente não vendeu, né? Então, nós colocamos isso em prática, escrevemos uma patente, e essa patente nós registramos no Brasil, e aí nós fomos registrando em vários países, né? Depois, se vocês quiserem, eu posso passar para vocês os nomes que tem em inglês, né? Mas colocando o meu nome, já deve aparecer também essa patente. Depois, em 2003, eu desenvolvi esse processo de autoclave, né? Esse realmente eu tive até problemas, porque quem tem autoclaves assim, mais desenvolvidos são os americanos e os canadenses. Então, eu comecei a fazer testes lá nos laboratórios dos Estados Unidos, e eu tive até um problema, que o americano ele não gosta muito de receber ordens, sabe? Não era ordens que eu dava orientações, né? Eu quero que faça assim, etc. Então, assim, aí eu comecei a notar, aí depois eu vi assim, não, os canadenses têm um sistema que é melhor ainda do que os americanos. Aí, lá no Canadá, tinha assim, uma série de autoclavezinha pequena, como se fosse, que o nosso autoclave tem 4 compartimentos. Então, era como se fosse 4 compartimentos. Ele passava de uma para outra, e meu projeto é uma autoclave inteira. Então, ele funcionou muito bem. Aí, aquilo que eu estava fazendo com 300, 500 gramas lá nos Estados Unidos, eu passei a fazer com toneladas. Eu levei 6 toneladas lá para o Canadá. E aí, o que aconteceu? Eu coloquei a patente, e quando eu coloquei a patente, né, esses canadenses, eles rebateram a patente. Eles queriam, não, você fez as coisas aqui dentro da nossa casa, e você está querendo patente? Eu falei assim, não. Em momento nenhum, você me falou o que era para ser feito. Então, todas as diretrizes, tudo foi escrito e foi ditado por nós. Então, aí eles perderam isso. Então, nós tivemos que ir numa disputa mesmo de patentes, porque se eu usar o seu equipamento, não significa, em momento nenhum, eu escrevi, eu te comprei um serviço. Em momento nenhum eu escrevi. Logicamente, hoje, professor, a gente tem um sistema seguinte. Se a universidade me oferece um processo, e esse processo
está ok, ele me serve, eu compro a tecnologia da universidade. Então, eu não participei nada da universidade. Quando eu faço um trabalho com a universidade, aí o que a gente faz? A gente faz patentes 50%, 50% universidade. Em geral, como as universidades têm bastante dificuldade de recursos, a gente, Nexa, também acaba pagando as despesas também. Quando é a universidade, é diferente, você trata ele diferente, como se fosse uma empresa que eu compro serviço. Eu vou no laboratório e compro. Então, quando eu desenvolvo com a universidade, o que acontece? Há contribuições de ambos os lados. E isso é colocado no contrato logo no início do trabalho. Se gerar patente, a patente será 50% Nexa, ou Votorantim, ou qualquer coisa disso, e 50% USP. Né? Então, esses são casos que podem ocorrer, já ocorreram também. Né? Então, a gente trabalha dessa forma. E com isso, aí depois eu fiz um também para recuperação de índio, eu fiz um também, que eu até ganhei um prêmio, que era a transformação dos cementos, que era resíduos da purificação, em sulfato de zinco, sulfato de cobre, cádmio metálico. Né? Tive lá, inclusive, numa celebração, né, com o ministro da Educação, foi com o ministro da Ciência, era o ministro da Ciência e Tecnologia, né? E aí a gente ganhou essa premiação, né? E aí vai, uma série de outras patentes que a gente foi fazendo. Aquelas que a gente desenvolve em casa são só nós, aquelas que a gente desenvolve com parceiros, em geral é meio a meio, e quando é universidade, a gente ainda paga as despesas e mantém a patente. Fiz uma também, chamada de produção de pozolana a partir do rejeito de Três Marias. Né? Esse aí está patente até hoje, só que a gente não resolveu ainda produzir pozolana, ainda não, porque, de certa forma, o nosso irmão é Votorantim Cimentos e a gente estaria concorrendo com o próprio grupo, aí é mais confuso. Certo? Mas a patente está lá. E ela foi feito... Começamos lá em Curitiba, fazendo com 50 quilos, aí depois fomos para Belo Horizonte, passando para 100 quilos, depois contratamos o CETEM, o forno do CETEM, levamos para Três Marias e começamos a fazer com toneladas, etc. Aí depois fizemos 2 testes, um com 4.000 toneladas na fábrica da Itaú de Minas, a Cimento Votorantim, levando esse resíduo, transformando em produto, e um outro num próprio forno que a gente tinha em Vazante. E aí vai, gente. Se eu for contar para vocês as patentes, nós vamos ficar aqui até o final. Você falou há alguns momentos atrás sobre o desafio, né, da questão ambiental, né, de ser eficiente, respeitando as restrições ambientais. Sim. Uma das pessoas da nossa audiência, né, localizando a fábrica de Três Marias, sim, ele veio com a seguinte dúvida, né? Como é a questão do controle, do sistema de controle ambiental de efluentes, de resíduos que vocês têm na planta de Três Marias, por exemplo? Sim. Nós temos, do efluente tratado, né, a gente tem análises contínuas. A gente faz metal pesado. Esse é o mais importante para nós, zinco, cádmio e chumbo. Então, o zinco ele tem que ser menor que 5 miligramas por litro, que é o que contém na água que a gente bebe, né? E o cádmio e chumbo tem que ser menor do que 0,10. Então, a gente analisa isso continuamente, tá? E a gente reporta ao órgão ambiental mensalmente. E a gente adquiriu uma confiança tão grande com o órgão ambiental que hoje, me parece, já está até trimestral. Tá? Então, é um assunto bastante interessante. Na questão de rejeitos, né, nós tínhamos uma barragem que ela ficava muito próxima do Rio São Francisco. Então, quando você passava ali, você via aquela imagem assim, de uma barragem que um dia podia chegar no Rio São Francisco.
Então, nós fizemos um projeto de tirar todo esse rejeito dali, que estava seco já, e fizemos um depósito, que não é uma barragem, é um depósito a seco para dispor esse rejeito. A gente gastou R$500 bilhão para fazer isso. Tá? Então, foi um negócio assim, bastante duro, tá, gente? Porque quando você faz isso, né? Na época que nós fizemos isso, foi no ano 2000. E até nessa... Foi até bom que, essa pergunta, porque no dia que eu estava na celebração dessa premiação que eu transformei rejeito em produtos, né? Uma das pessoas perguntou para mim isso, como é que estava esse rejeito que estava próximo em São Francisco. E aí eu coloquei que nós tínhamos gastado 500 milhões para tirar isso aí. Então, ele deve ter lembrado do que foi esses acidentes aí, quer dizer, não gastando quase nada. É muito pouco 500 milhões. Mas, na época, como não tinha acontecido nenhum acidente, eu sofri demais com isso, porque os acionistas, os donos da empresa, nós gastamos 500 milhões e nada aconteceu, né? E depois a gente viu o que aconteceu, né? Então, assim, em 2003 também, até essa pergunta sua aí, a gente trocou uma planta de lugar. A planta nossa lá de Vazante, se for lá, ela é novinha. Novinha, sim. Ela é de 2003, tá certo? 2004. 2004, a gente tirou uma planta de lugar, existia uma vila de funcionários, a gente tirou toda a vila, colocou eles lá na cidade, tá certo? Por receio de acontecer alguma coisa. Tá? Até foi muito cobrado, que assim, não aconteceu nada. Não aconteceu nada, assim, não houve nada. Parece até então, quando tinha acontecido acidentes, parecia que a gente ia gastar dinheiro à toa, porque não aconteceu nada, nada mudou lá. Aquele lugar que a gente mandou, deu uma semana para que a população fosse lá nas casas, pegasse bidês, pegasse tudo que elas quisessem, né? E depois a gente passou o trator, está lá até hoje. E nada aconteceu. Mas podia ter acontecido, né? Aí eles me perguntaram lá, eu também nunca morri, né? Então, assim, não é? Então, assim, poderia ter acontecido. Então, assim, na época, assim, a Votorantim, assim, ela é bem, tem bem assim, a precaução, sabe? Então, assim, tiramos uma planta de lugar em 2004, tiramos uma vila inteira do lugar. Aconteceu alguma coisa? Nada. Mas poderia ter acontecido. Né? Então, assim, e aí passando para a casa dos sólidos, né? O que a gente tem feito? Né? A gente está em Vazante, nós passamos a fazer a disposição a seco, e agora a gente vai, cada dia que passa, revegetando, né? Então não tem mais barragens, né? E em Três Marias também, né? Agora já estamos estudando, inclusive estamos num processo bem legal, a gente descobriu, se a gente adicionar até 10% de cimento, o resíduo que é tóxico, ele passa a ser não perigoso, ele passa a ser um produto que eu posso usar ele para fazer pavimentação. Tá? Então, assim, a gente está muito empolgado com isso, né? Quer dizer, temos lá ainda uma barragem que está sendo concluída, tá certo? Está sendo ainda usada, que não é a montante, é a jusante, é barragem totalmente permitida. Temos todo esse rejeito antigo que tinha lá, mudamos ele de lugar, tá? E agora estamos nesse estudo para que a gente transforme o nosso rejeito em produto. E aí nós vamos fazer como se fosse uma mina. Vamos deixar ele empilhado e aí vamos começar a ver o mercado para vender esse rejeito. E há mercado, tá, gente? Inclusive, gostaria de dizer para vocês que nós temos uma unidade em Morro Agudo, é a única unidade, deve ser a única do mundo que ela não tem rejeito. O rejeito dela é um carbonato de cálcio e magnésio,
tá certo? Que antes tinha cádmio, tinha chumbo. O que acontece? Nós fomos melhorando tanto o rendimento da planta que o calcário ele virou um produto inerte. E hoje a gente vende esse calcário. Vocês podem procurar no mercado, aí chama Zincal. A gente está vendendo, para vocês terem ideia, o ano passado nós vendemos 1 milhão de toneladas para a agricultura. Então, é a única planta que eu conheço no mundo, vou dizer para você, que eu conheço, na América, eu posso dizer com certeza, que ela não produz mais rejeito. Ela só produz produtos. Nós produzimos um concentrado de chumbo, um concentrado de zinco, que vai para Três Marias, e um produto chamado Zincal. Vocês podem procurar um dia aí na internet, vocês vão ver. E nós estamos fazendo dinheiro nele. É sempre bom, né? Prevenir é sempre melhor do que remediar. Mas as perguntas estão boas, eu queria ouvir mais aí, tá ótimo, muito bom. Que bom, que bom. A gente também está gostando muito das suas respostas, da como você... Muito legal ter isso, porque mais do que, às vezes, eu apresentar slide, é a chance da gente discutir, né? E saber, né, dessas preocupações que são nossas também. Tá? É uma troca de ideias, né? Sim. Temos aqui mais uma pessoa da audiência, a Cláudia, que gostaria de te perguntar ou de conhecer um pouco melhor sobre o início da sua carreira, né? Os desafios que você encontrou nesse período inicial da carreira. E que conselho você daria para um estudante que está iniciando sua carreira hoje? Eu acho que hoje, eu diria o seguinte, todo profissional, ele tentar fazer o seu curso mais bem feito possível, aproveitar esse tempo que ele está na universidade, né? Se ele puder fazer um estágio, quando a gente vê muito valor nos cursos de química, engenharia metalúrgica, engenharia de materiais, é quando a gente faz um estágio, sabe? Quando eu fiz um estágio no 5º período, numa indústria de cimento, é que eu comecei a ver o valor daquilo que o professor está falando. Que até então a gente brincava muito dentro de sala de aula. Então, assim, há uma certa imaturidade nos primeiros anos. Eu lembro que a gente jogava truco, batia na mesa, etc. Fomos até chamar a atenção. Então, a gente era muito imaturo. Então, quando a gente começa num ciclo profissional, aí, se a gente pudesse começar mais cedo com os meninos, seria muito bom. Eu fiz lá em Três Marias um curso técnico de Química, e que hoje nós temos gerentes gerais, temos os mais altos cargos vieram desse curso de Química. E eu comecei a dar para eles essa experiência, trazer a indústria, trazer a aplicação do que a gente está estudando para dentro da própria escola. Então, isso foi muito bom para esses alunos. Né? E voltando à sua pergunta da questão, eu acho que os maiores desafios que eu tive quando eu cheguei, deve ser por causa do meu tempo, na época, foram os desafios ambientais. Eu peguei uma planta que estava muito ruim em termos de recuperação de metais. Então, acontece, se ela está muito recuperação de metais, ela, de certa forma, está deixando os metais no rejeito, no resíduo. Tá certo? Então, é o seguinte, eu tive que melhorar a recuperação, que eu cheguei lá, estava em 86 e hoje está em 95. Né? Eu acho que nós conseguimos isso. Quando eu cheguei lá, o zinco que ia para o rio, lógico que o rio não sentia, estava em 600 miligramas por litro, e deixamos hoje em 1,8, mais ou menos, 1,4, que é inclusive saudável, sabe? Não sei se vocês sabem disso, os maiores clientes nossos de zinco são de iogurtes, né? São para a indústria farmacêutica, né? Tem um remédio chamado de zinco 100, ele serve para melhorar a inteligência das pessoas, as enzimas, né? O crescimento das pessoas, o crescimento das plantas, por exemplo, é feito pelo zinco, né? Então, o zinco tem esse ponto bom. Então, assim, eu não posso tirar todo o zinco também, eu tenho que deixar alguma coisa de zinco. Mas cádmio e chumbo eu tenho que tirar 0,01. Né? Então, isso foi o grande desafio inicial. Então, é aumentar a recuperação de zinco,
é aumentar a recuperação dos metais todos e diminuir o máximo possível o efeito da gente na natureza, o efeito da gente em termos de emissão. Tá? Esse foi o grande desafio da minha vida e que ele continua, tá? A cada dia que passa, né? Até então eu sabia o seguinte: não, se eu dispor em barragem, se a barragem é a jusante, eu estou tranquilo. Hoje eu já não estou muito tranquilo mais, tá certo? Hoje eu já estou em Vazante, já mudamos, já em Cerro Lindo já mudamos, em Três Marias a gente deve mudar. Eu fui mudando os meus conceitos. Eu achava o seguinte: quando eu estava no avião, eu achava o seguinte, eu pus o avião, pôs a roda no chão, eu tô salvo. Depois eu vi pelo avião da TAM que não estava ainda, ele tinha que parar. Enquanto ele não parasse, aí eu mudei o meu conceito, eu fui cada dia evoluindo. Nossa, desci, o avião está andando, tô no chão. Não, ele pode ainda não parar, como aconteceu com o avião da TAM aí no aeroporto de Congonhas, né? Então, assim, a cada dia que passa, há um novo desafio. E eu, com 35 anos de Nexa, eu estou aprendendo. E aprendendo com jovens ainda, sabe? Coisas que eu fiz no passado e que não deram certo, eles já vêm mesmo. Esse negócio do cimento mesmo, eu tinha testado ele com resíduo seco. Aí um jovem lá que fez até química, chama Caio Espíndola, acho que já fez até uma live com vocês aqui. O Caio chegou e disse: não, vamos fazer ele em polpa. Fizemos em polpa, o resultado foi maravilhoso. Seca, ontem me contou, a gente estava secando com 48 horas, a coisa está secando com 6 horas. Seca sem colocar forno, sem colocar nada. Então, assim, é um aprendizado, tá? E a cada dia que passa, os desafios são maiores, tá? E aí vem tudo, tem até a questão da pluralidade, né? Então, hoje em dia, assim, as mulheres estão assim, nós temos cota na minha área e toda a Nexa tem cota. A unidade, vocês terem ideia, a unidade, vocês podem olhar aí na internet, a nossa nova mineração de Aripuanã, ela vai começar com 51% sendo operado por mulheres, cara. Isso é um negócio de doido, é a maior coisa do mundo. Então, operando caminhões e toda a parte que é feita antigamente por homens, né? Quando eu entrei na Votorantim, mulher era telefonista, né? Agora não, mulher está no turno, mulher está mandando a gente lá, nossa senhora, não me fala, tá certo? Então, assim, está mudando a pluralidade. Eu lembro, assim, e eu tentei isso na época, eu lembro que eu tinha lá, quando eu cheguei lá, eu formei o Bloco das Belas, os homens vestiam de mulher e as mulheres vestiam de homem, né? Então, assim, e foi um horror, assim, o gerente lá da época, assim, ele ficava impressionado, depois ele foi até acostumando, assim, não, Adelso vestido de mulher e tal, e eu lembro, assim, que eu passando, assim, a gente tinha um negócio de passar a mão no queixo das pessoas, assim, né, naquele desmunhecado lá todo, aí eu passei a mão no queixo de um senhor que era meu funcionário. Aí depois eu fiquei sabendo que o cara, ele estava lá, aquele dia de carnaval, né? Ele estava lá, eu fiquei sabendo que ele foi embora, e ele falasse que ele foi embora para ele não me dar um murro, para ele não me arrebentar. Ele ficou tão assim, chateado com aquilo, né? Chama-se José da Guia, lembro do nome dele direitinho. Adelso, José da Guia, para ele não te arrebentar lá, que você passou a mão no queixo dele lá, ele foi embora. Quer dizer, isso, gente, há 35 anos atrás, a gente já tinha brincadeiras nesse sentido, né? Então, é isso. A vida está mudando, né? E aí, hoje, diria para vocês o seguinte, onde você achava que não poderia ter mulher, está sendo um sucesso aqui na Nexa, né? As mulheres fazendo diferença aqui para todos nós. Tá certo. Novos tempos, bons tempos. Sim. A Ana Paula nos mandou uma pergunta. Em que medida a criatividade pode contribuir nos procedimentos de inovação, em meio a um mercado de trabalho constantemente em mudança? Ainda é possível focar em uma especialidade e seguir, ou devemos saber um pouco de tudo? Ela está finalizando o mestrado, né? Então está preocupada com essas questões. Eu acho assim, tem dois caminhos aí, sabe?
eu acho assim, se você quer ir para uma função que é mais técnica, aí você deve focar. Se você quer ir para uma função que é mais gerencial, aí você vai ter que se abrir um pouco mais, tá certo? Eu acho que a engenharia química, ela dá essa noção para a gente. Porque, eu não sei se vocês sabem, a engenharia química, o cara pode trabalhar desde o petróleo, tá certo? Até lá na mineração, até lá no metal. Então, passa pelo plástico, passa por tudo. Então, assim, todas as duas áreas, elas têm valor, tá? Então, assim, depende do que você mais se identifica, tá? Então, se você se identificar mais assim, eu quero desenvolver um trabalho que ele vai contribuir no futuro para a humanidade, eu vou nesse sentido. Eu quero gerenciar e quero buscar especialistas, então eu quero ser mais holístico, também é uma coisa. E pode fazer os dois também, tá? Eu comecei muito técnico e depois que eu fui passando para as outras pessoas, foi me dando uma base tão boa, tá certo? Que aí eu passei a ser mais holístico, tá? É igual na casa da gente. Então, eu acho o seguinte, não sei se eu poderia dizer isso, mas eu acho que a mulher sabendo fazer as coisas em casa, ela sabe muito mais dar comandos para uma diarista, para uma empregada, porque ela sabe fazer. Ela não depende disso. Eu vejo a minha mulher assim, que em casa assim, ela é engenheira química também. Então assim, ela sabe fazer comida muito bem, só que ela gosta de fazer coisas diferentes. Então eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, etc, né? E ela está sempre ensinando, ela sabe. Então acontece, ela aprendeu aquilo, tá certo? Ela saiu daquilo, ela abriu um pouco a mente dela, ela fica lendo mais, ela faz história, faz outras coisas, mas ela sabe dar o comando lá. Então, assim, eu acho que existe aquela carreira em que você pode ser bem especialista, tem aquela que você pode ser bem gerencial e tem aquela que você vai de especialista e torna-se gerencial. Eu acho que quando você sabe fazer ou passou pelas dificuldades da vida, você gerencia melhor as coisas do que aquela pessoa que só é papo, é político, desculpa, é papo, tá certo? Então, só prosa não vale não, tá certo? Eu acho que alguém tem que ter o conhecimento. Então, esse conhecimento pode te levar a você a uma carreira técnica bem sucedida, ela pode também te levar numa carreira gerencial também bem sucedida, porque se você tiver o tato com as pessoas, se você tiver o jeito de tratar as pessoas bem, né, você também pode ensinar e trazer muitos frutos também desse lado. Tá? Então, tudo é válido, gente. Eu acho que você tem que ver aonde você se identifica e em qual momento da vida você está, tá certo? Então, eu acho também é isso. Eu acho assim, no momento que a gente está passando por umas dificuldades, você tem que investir em você mesmo. Então, eu acho que fazer um mestrado, fazer um doutorado é a melhor coisa do que você ficar ali mandando currículo, não sei o quê. Você pode até fazer isso, mas se você está fazendo isso, no futuro você vai colher bons frutos. Adelson, muito obrigado. Foi um enorme prazer recebê-lo aqui. Né? Eu acredito que todos tenham aproveitado, bebido um pouco da sua sabedoria. Não, eu fico muito feliz. Assim. Gente, eu já fui professor e eu gosto muito de ser questionado, né? Então, muitas perguntas de vocês, vocês sabem, professor, elas refletem sobre a gente, né? Então, a gente traz para a gente e a gente vai depois refletir, né? Por que eu recebi essa pergunta? Então, eu devo ser merecedor dela, né? Então, assim, se tem algo que eu preciso melhorar, hoje, as perguntas de vocês aí, por poucas que sejam, às 8, 9 horas da noite, que não tem problema nenhum, assim, elas trazem para a gente uma reflexão. E eu agradeço isso, né?
gosto muito de ser questionado. O ser questionado, gente, mesmo que eu talvez não tenha trazido uma resposta tão importante para vocês, mas para mim me traz uma reflexão, né? Que eu ainda não cheguei no meu final da minha carreira, né? Eu não cheguei ainda no final do meu potencial, né? Então, assim, aí quando você me pergunta sobre resíduos, né, quer dizer, eu estou lá 70%, mas falta 30% de problemas complexos que eu não consegui resolver, que eu estava dizendo para vocês aqui hoje, né? E que ainda eu tenho esperança de chegar lá. E eu sou um batalhador para isso, né? Então, eu faço alianças, eu consigo gente me ajudar. Então, assim, e também, assim, tem o lado de formação, né? Eu tenho um lado de formação cristã muito boa, né? Então, assim, eu fui ajudado, né? Porque eu era tipo, criança de rua mesmo, né? Então, assim, eu fui ajudado pela igreja, né? E quando eu fui para Belo Horizonte, eu fui morar numa casa paroquial, uma casa de igreja, etc. E assim, mas não tem esse negócio de ser católico, não sei o que, não. Meus filhos são todos evangélicos e eu tento até participar deles lá, eu só que não suporto que o negócio do evangélico é grande para mim. Eu tinha um padre que falava assim, a missa não pode demorar mais de 1 hora. Eu achava legal ele falar assim. Então, aí eu me contento com isso, mas eu estou aberto a qualquer tipo de religião, mas eu acho que a religião faz muito bem para a gente, né? Aquele negócio de orar pelos outros, né? Eu acho que tem uma parte do evangelho que fala isso, né? Orar pelos outros, né? Você tem que orar para outras pessoas. Então, eu faço isso e agradeço muito a Deus, né? Porque, por estar aqui, né? E ter essa oportunidade de estar conversando com vocês, né? E de contar, né? O que eu passei, né? E espero que vocês tenham também experiências maravilhosas. Obrigado. Professora Tânia, a senhora gostaria de... Bom, eu posso só falar rápido. Eu não costumo falar no final, né, professor Birajara, mas assim, olha, Adelso, foi um prazer enorme, né? Foi um prazer enorme e é muito legal a gente ver assim uma pessoa que alia O microfone está uma ali forte desligado. formação acadêmica com uma carreira de sucesso no mundo corporativo e que também tem espaço para falar das coisas pessoais, das coisas espirituais, né? Então, eu acho que assim é muito, 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 muito legal. Tá bom, Adelson? Muito obrigada. Muito obrigado, vocês. Nós vamos arrumar outros temas para trazer você, Adelson, Vamos, porque eu vamos estou vendo no continuar. chat que você gostou. Sim, sim, obrigado aí para vocês. Eu gosto de perguntas mesmo. A próxima vez a gente pode fazer uma rodada aí, né? Virtual. E quanto mais gente me perguntar, mais eu fico apertado e mais eu vou ter que procurar para satisfazê-los aí, né? Porque a vida é um desafio. Eu não cheguei nem na metade dela ainda. Um abraço para todos aí, gente. Obrigado Obrigada. aí. Obrigada, professor Birajara. Muito obrigada. Se você quiser Obrigado, agora professor. fazer o fecho oficial, que eu estou aqui só de... né? Eu estava assistindo, então eu estou aqui só para realmente agradecer muito a tua presença, Adelson. Obrigado. Obrigado, professora Tânia. Obrigado, Adelson. Foi um enorme prazer recebê-lo e agora que você sabe o caminho, né, é só Sim. bater na porta. Estamos Depois da abertos. pandemia, vamos visitá-los, viu? Um abraço. Vai ser um Tchau. prazer recebê-lo. Obrigado. Convido a todos para a próxima entrevista. Em breve divulgaremos data e horário. Obrigado, Tânia.